Muito bem. A aula já está gravando, todo mundo com os microfones desligados, né? Então, vamos lá ao nosso segundo encontro da nossa APNP, tá? Para quem está chegando agora, comecei a gravar nesse momento a aula, né? Estava esperando vocês um pouquinho. Eu dizia, o Wagner está entrando. Boa noite, Wagner. Eu dizia que, para vocês não esquecerem de deixar os microfones desligados, né? E dizia que a aula da semana passada eu já postei lá no espacinho dela, no Moodle, tá? Então, quem não veio à aula passada, dá uma olhadinha lá. O Sérgio e o Vinícius, a gente tem no final da aula, dar uma conversada como que a gente vai fazer com a atividade da semana passada, tá? E eu recomendo que vocês, os dois que não vieram na semana passada, deem uma olhada na aula com atenção, porque a gente combinou certinho o que é atividade síncrona, o que não é, e né, de modo que vai ser importante todo mundo fazer as atividades todas que eu propor. Tá? Hoje vai ter outra atividade, tá bem? Que já está lá no Moodle, vocês já vão ter acesso depois da aula, e essa atividade que eu vou propor hoje, com base no que eu vou apresentar agora, a gente vai conversar, é, vocês terão, né, vou ratificar isso, os períodos da nossa aula na semana que vem para fazerem atividade com a minha orientação, certo? Isso a gente já conversou, como que ia funcionar, nós conversamos semana passada. Bueno, mas eu vou ratificar aqui de novo, os meninos não estavam na semana passada. Quem quiser fazer, né, rápido e ficar livre de me encontrar na semana que vem, pode fazer, faz, entrega e fica livre, tá? Se tiver alguma dúvida no procedimento e tal, e quiser orientação semana que vem, faz, mas não entrega. Aí na semana que vem vem a aula, tá? E tira a dúvida comigo. Certo? Entendido? Então, o nosso conteúdo é pinturas, tá? Eu vou liberar, deixa eu ver aqui, já me esqueci como é que funciona esse negócio. Primeiro, não, tá. Vou fazer o seguinte aqui, ó. O meu Moodle tá aberto. Eu vou olhar aqui. Eu tenho que deixar essa PNP aqui, ok. Tá. Então vamos lá. Apresentar uma janela, certo? Compartilhar. Esta aqui. Compartilhar. Parar compartilhamento. Aí, tá, beleza. Eu fiz uma estratégia com a turma, só claro, era uma turma 3 vezes a turma de vocês e uma turma de PA, né, que é integrado. E nós elegemos o representante da turma para o cara que ia ser o interlocutor, assim, entre a turma e mim. No caso de eu estar apresentando alguma coisa e cair a apresentação, ou de uma coisa que eu falei, me avisar que vocês não escutaram, uma coisa assim, tá? Quem é que é o representante da turma de vocês? Isso é importante. Karina, tá, ótimo. Porque assim, Karina, quando eu estou apresentando o material e eu estou falando, eu não consigo vê-los, tá? Então assim, vamos aqui te eleger, tá, Karina? Tu é representante da turma, e aí eu vou ficar perguntando toda hora se vocês estão vendo, e aí tu libera o microfone e me responde, tá? E aí qualquer problema que der, alguém se manifesta aí que a Karina vai ver, e aí ela vai, fulano que fazer uma pergunta, ó, por que que a gente tá fazendo isso de eleger a ti, Karina? Só para não ficar uma esculhambação, tá? Daqui a pouco ninguém se entende, né? Então, qualquer problema, vocês deem um jeito de avisar a Karina que ela vai liberar o microfone e vai me avisar, tá? E esporadicamente também eu vou perguntar se estão vendo ou não. É, não estão vendo o material, né? Não estão vendo, porque agora aqui, ó, eu vou entrar no Moodle, aqui está a primeira semana, que são os itens da semana passada, como aparece para mim. Reparem que aqui eu já postei a aula da semana passada e já liberei aqui, ó, o link da nossa aula de hoje, que vocês acessaram, ou deveriam ter acessado, se não tivesse com problema o Moodle. E aqui está a aula analítica expositiva que eu quero mostrar hoje, tá? Estão vendo, Karina? Sim. Ok, então vamos lá. São 10 para as 8 já, né? A aula sendo gravada, todo mundo ok, tá? Fizeram o chimarrão, eu tô com o chimarrão aqui, né? Porque daí o chimarrão dá uma enganada, ninguém fica com fome. Depois da aula, vocês vão jantar, tá?
Beleza. Então, conforme a gente tinha combinado na semana passada, o nosso assunto nessa PNP, né, vão ser pinturas, tá? Pinturas na construção civil. A gente não vai conversar sobre pinturas automotivas e outros tipos de pintura. A pintura que nos interessa, que é a pintura das edificações, né? Então, pinturas na construção civil, ok? Esse material eu já postei lá no Moodle, né? Vocês já têm acesso a ele. Aula 2. Depois, para reforçar, a nossa aula está sendo gravada. Eu vou gerar o vídeo lá no YouTube e vocês também vão ter acesso, tá? Então, a parte 1 de pintura, a parte 1 do nosso assunto, que é da nossa aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre o conceito de pinturas, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas generalidades, né? Mobilizei alguns autores, né? E a gente vai combinar qual é que é a nossa síntese, aquilo que a gente vai definir, né, por conceito, né, vamos combinar aquilo que a gente vai definir, o que nós vamos considerar como generalidade desse assunto, né, e depois, a terceira parte da nossa aula de hoje, a gente vai estudar algumas expressões, né, e dessas expressões e também da síntese de generalidades é que eu tirei a nossa segunda atividade, tá? Atividade assíncrona, que eu já montei e já está disponível ali no Moodle e vocês vão conseguir acessar a partir das 9. Vou tomar um mate. Bueno, então parte 1, conceito de pinturas, tá? Me prestei, montei uma arte aqui do camarada pintando. Essas aulas assim remotas, isso tá uma maravilha, tá? Ah, legal, vamos trabalhar, vamos montar aula assim mesmo, vamos tocar o barco, tá? Então, assim, conceito de pinturas. O que é conceito, né? É, o conceito é conceito, né? Como a gente enxerga a coisa, na verdade, isso é conceito. Então, por exemplo, se a gente pegar alguns autores assim, tudo que a gente tem dentro de casa de móveis, né? Por exemplo, aquilo ali que eu estou vendo, né? É uma xícara, né? Bom, a gente convencionou chamar isso aqui de xícara, né? Isso aqui é um utensílio, né? Que a gente tem em casa e que a gente usa para tomar café, tomar leite, né? Eu estou usando para apoiar a cuia do chimarrão, porque a minha cuia tinha aqui um negócio que ela estragou e não se apoia mais, tá? Mas isso aqui é um objeto e a gente transformou em conceito, né? A gente atribui, a gente enxerga isso aqui como uma xícara, tá? O conceito é como a gente enxerga as coisas, tá bem? Então, sempre que a gente inicia um conceito, inicia um assunto, né, na disciplina, a primeira coisa que a gente costuma combinar, né, é como a gente vai enxergar aquilo, tá? Então, vamos discutir qual é o conceito de pintura que a gente vai definir. O que eu fiz? Eu peguei dois autores que eu tenho, né, e eu fiz um recorte do conceito de pinturas que eles consideram, né? Como eles enxergam pinturas, como eles conceituam pinturas, né? E eu coloquei aqui. E aí, na sequência, eu estou propondo, né, mobilizando as ideias que os dois lançaram, eu juntei os dois, e eu estou propondo qual é a nossa síntese, né? Como que a gente, em Técnicas 4, vai conceituar pinturas, tá? Muito bem. E é isso que eu vou mostrar aqui, tá? Karina, rolou bem aí a página, tá? Dá para ver aqui, Dá. certo? Então, repara o primeiro conceito de pinturas, tá? Entre aspas, porque isso é de um autor específico que vocês conseguem acessar por esse link que eu pus ali embaixo, né? Diz o seguinte: uma casa ou uma grande estrutura metálica corretamente pintados agradarão muito mais, tá? Eu concordo. Além disso, a função da pintura não é somente decorativa, mas econômica, pois estas superfícies pintadas estarão protegidas da ação destruidora dos agentes do meio ambiente. Nenhuma novidade aí, né? A gente sabe disso, mas nós já temos aqui dois pontos, né? Dentro dessa conceituação de pintura. Primeira, fala que as coisas vão ficar mais agradáveis, então ele está dando um ar assim de decoração, né? De enfeitar as coisas. E segundo, ele aborda uma questão econômica, né?
em função da durabilidade daquilo, né, da vida útil. E a gente sabe disso, né? As edificações, elas vão ter uma durabilidade muito maior, consequentemente, a gente diz, né, uma vida útil muito maior, né? Ou vão demorar muito mais tempo para pedir manutenção se elas estiverem bem pintadas, tá? Então, assim, a pintura, evidentemente, hoje se faz tintas assim com um prazo de validade, digamos assim, uma vida útil bem grande, né? Desde que seja bem pintado e tal, o processo seja bem correto, a gente vai ver isso. Mas a pintura ela tem vida útil. Pode pegar aí a melhor marca, né? A melhor tinta, né? Ela tem vida útil. Né? E quando estoura esse prazo, né, ela vai sumindo da parede, vai sumindo, né? E aí, se tu tira, né, essa camada de pintura, evidentemente que aquele teu elemento construtivo que antes estava pintado, né, com a tinta dentro do seu prazo, né, de vida útil, agora sem a tinta esse elemento está desprotegido, né? E o reboco externo, né, sem a proteção de pintura, né, ele também esfarela mais rápido, ele também se degrada mais rápido, né? Então a pintura, esse autor ele está dizendo isso, que o conceito, ele enxerga a pintura como, né, uma parte assim de decoração, de deixar as coisas mais bonitas, mais agradáveis, né, parte estética, mas também a parte econômica. E aí ele aborda a parte econômica como sendo, né, linkando com a durabilidade da edificação, né? Claro, a edificação ela é um bem construído, né? Ela tem valor. E a gente não quer comprar uma casa, eu não quero que essa casa se autodestrua, né? Eu quero que ela se mantenha, né, estável, estanque a água, né, e tudo mais. Então eu preciso cuidar dela para que ela tenha uma vida útil aí, né, consistente e não perca valor. Então essa questão da economia que esse autor coloca é importante. Seguindo, podemos observar desta forma que ao lado da função decorativa, melhorando sensivelmente a aparência, as tintas e os vernizes desempenham um papel realmente muito importante, pois protegem e prolongam a vida útil do imenso complexo construído, né? Sejam instalações industriais, edifícios, pontes, esquadrias, móveis, dentre outros. Então, esse autor aqui, aqui na sequência, ele meio que falou aquilo que já tinha, né? Então ele vê a pintura dessas duas maneiras, né? Primeiro, como algo que faz uma decoração, né? E deixa aquele bem construído mais agradável, na verdade. E ele também vê a pintura como algo que beneficia economicamente as edificações, ou o proprietário, né? Ao passo que potencializa, né, a vida útil máxima da edificação. Tá bem? Ok? Alguma dúvida em relação a isso? Ao que esse autor, ou a forma que esse autor enxerga a pintura? Não, né? Angelita, tudo bem? Tá. Então, vou voltar para lá porque eu minimizei para ver vocês. Então, vamos lá. O próximo autor, ó, como que ele vê pinturas, né? Qual é o conceito que ele tem de pinturas? Ele diz assim: a pintura oferece diversos benefícios à edificação. Tá? Ok, então ele está vendo a pintura como alguma coisa que beneficia, né, essa coisa que foi construída, a edificação. Primeiro, protege as paredes contra agentes externos, né, agentes bioclimáticos, de certa forma, o outro autor também tinha falado nisso. Facilita a limpeza, né? De facilitar a limpeza, o outro autor não tinha falado, né? E eu concordo com isso, né? Que é uma coisa tu limpar uma parede rebocada, né, que foi pintada, e outra coisa é limpar uma parede rebocada que não foi pintada, né? Evidentemente que a pintada, ainda mais se foi pintada com uma tinta com resina acrílica, né, ou epóxi, né, a limpeza ela é muito facilitada, evidentemente, né? Então isso esse autor aborda, né? Além de proteger as paredes, né, ou a edificação contra agentes externos, que o outro autor já tinha falado, ele levanta essa questão de facilitar a limpeza e a higienização. Influencia a luminosidade e o conforto ambiental. Isso aqui também, esse autor, o outro autor não tinha falado, né? Influencia a luminosidade e o conforto ambiental, né? Conforto ambiental, entendido aqui como conforto mesmo, né?
o grau de satisfação do usuário, né? Que é quem utiliza aquele espaço construído, né? Tipo, eu estou aqui dentro do apartamento, eu sou usuário aqui do apartamento, né? Eu estou utilizando esse espaço construído, né? Então, é o meu nível de satisfação em estar aqui, meu nível de satisfação com o ambiente construído, esse ambiente aqui, né? Ele resume o nível de conforto ambiental. Então, o conforto ambiental, ele se traduz através disso, né? Do nível de satisfação do usuário em estar ali, né? Então, esse autor está falando que a pintura, ela influencia a luminosidade, né? Isso também eu acho que não é novidade para ninguém, né? Mas e a gente vai estudar melhor isso mais adiante. Mas por que eu falo que não é novidade para ninguém? Porque a gente lá no ensino fundamental, a gente até em física, ou até aí na escola, né, os professores de física, se eu não me engano, vocês estudam essa parte de cor e tal. E aí tem uma vertente desse estudo de cor e luminosidade que diz o seguinte, que diz que a cor, ela é fruto da luz, né? Dependendo da luz, tu vai ver a cor, tu vai ver uma cor ou outra. E tem outra vertente que diz que não, né? A cor é a cor, né? É pigmento. Mas, dependendo, né, da luz que está incidindo nessa parede, tu pode ver uma outra cor, tá? Evidentemente, essa relação de cor e luz, ela é muito interessante, tá? Um exemplo disso, né? Se eu desligar a luz aqui do apartamento, por exemplo, eu vou ver a parede preta, né? Eu não vou ver nada, né? Agora, se eu tenho uma cor clara, né, e eu coloco uma luz mais fria, evidentemente essa luz fria, ela vai mudar a tonalidade da pintura da parede, né? Vai alterar. Então, olha, esse autor, a gente vai ver isso melhor na sequência, mas esse autor, ele está falando, além disso, ele está como que ele enxerga a pintura? Primeiro, vou ratificar aqui, vou repetir, né? É, protege as paredes contra agentes externos, ok, questão de durabilidade, vida útil, tem a ver com a questão econômica que o outro autor colocava, né? Facilita a limpeza e a higienização, concordo. Influencia a luminosidade e conforto ambiental, concordo, né? Por exemplo, tu entra numa enfermaria, num hospital de bacana, né? As luzinhas, elas são todas indiretas, assim, né? E não são luzes quentes, né? Porque a luz ela pode ser quente se ela tem uma tonalidade mais amarelada, e ela pode ser fria se ela tem uma tonalidade mais azul, né? E a luz também ela pode ser um meio termo, né? Ela não é nem muito amarelada e nem muito azulada, é um meio termo, né? Então, tu entra assim em enfermarias de hospitais de bacana, por exemplo, a iluminação ela é toda indireta, né? E ela é mais friazinha, assim, ó, não é uma iluminação mais quente, né? Porque isso tende a ser mais tranquilizante, né? Ser mais calmo, né? Tu entra num restaurante, assim, numa pizzaria e tal, então os caras às vezes fazem umas programações assim mais intimistas, né? Então, além de posicionar a mesa com as cadeiras e os bancos de uma maneira que as pessoas se sintam mais protegidas, né? Naquele momento ali de se alimentar e não ficar todo mundo passando, batendo na mesa e vendo o que tu tá comendo, o que tu não tá comendo, né? Também se trabalha com uma iluminação mais pontual, também mais indireta, para não ficar aquele clarão, aquela coisa assim, né? E também tem a questão dos supermercados, né? Eu nunca gostei muito aqui em Pelotas de ir no Max. Não sei se vocês já foram no Max, até vou minimizar aqui para vocês. Sabe o Atacado Max ali, que é aqui perto de casa. O Douglas deve ir ali fazer compras, né? Pois é, eu nunca gostei muito de ir no Max, porque eu sempre achei o Max muito mal iluminado. E como eu tenho problema na minha visão, né? Meu olho direito, eu tenho 50% da visão só, né? Eu posso colocar aqui uma parede de lente na frente que não adianta. O meu olho direito eu vou enxergar só 50%. O meu esquerdo é um pouquinho melhor, mas também é atrofiado. Assim, para mim, ir lá no Max, eu saio com dor de cabeça, né? Para olhar assim o preço, para olhar, porque eu sempre achei muito escuro. Agora, ultimamente, eles têm mudado um pouco. O Kroloff eu também acho escuro.
tá? E aí, como tem aquelas gôndolas altas, assim, que tem aquelas coisas que ficam penduradas lá em cima, aquilo projeta muita sombra e tem pouca iluminação, assim, nos corredores. Se tu chega, assim, num ambiente que tem mais amplitude de feira ou coisa assim, né, a iluminação é um pouco melhor. Mas, de maneira geral, também acho escuro. Agora, se tu olha, assim, o trecho, eu acho o trecho muito melhor iluminado, né? Então eu me sinto melhor no trecho, porque eu acho muito melhor iluminado, né? Agora, se tu analisar assim, ó, a altura das luminárias do trecho é menor, entende? E tem uma quantidade maior de lâmpadas. E talvez a qualidade da iluminação seja melhor. Bom, não estou dizendo aqui que o trecho que é melhor de comprar no trecho ou pior comprar. Não, tá? Não estou dizendo isso. Eu estou falando que, assim, em termos de conforto, né? Pelo menos para mim, na hora de ir lá e ver o preço e tal, eu prefiro o trecho e às vezes eu acabo me vendo indo lá em função disso, né? Porque tem disso também, tá? E aí também tem essa questão da luz, já que a gente está falando disso, relacionando com conforto ambiental, né? Tem umas combinações que os arquitetos que trabalham muito com design de interiores, eles estudam muito isso. Inclusive tem cursos aí na área de design de interiores que trabalha só com colorística, né? Então, além do layout, trabalhar o tipo de iluminação e cor da luz. Então, tem umas coisinhas assim, por exemplo, se tu vai trabalhar um ambiente mais rústico, tu tem mais elementos amadeirados, mais madeira, mais textura de madeira, né? A luz quente, que é amarela, ela costuma ficar melhor. Então, se tu coloca uma luz mais quente, com uma coisa mais amadeirada, tu tem lá no final da linha uma sensação daquilo tá bem programado, e isso agrega valor, tu te sente melhor no ambiente, né? Tu tem mais conforto, tá? Se tu trabalha com uma programação de interior assim, mais high-tech, né? Com mais elementos metálicos ou mais cerâmica branca, né? Essas cerâmicas que imitam aqueles gessos 3D, né? É, Se tu trabalha com uma coisa mais assim, mais clean, mais contemporânea, né? A luz fria, ela tem a tendência a compor melhor com isso, né? O cinza, o preto, tons assim, tem a tendência a ficar melhor com uma luz, uma lâmpada fria, do que uma lâmpada quente, né? Mas também vai muito assim também do gosto, né, de cada um. Tem gente que não gosta de entrar num ambiente com uma luz mais amarelada, né? E tem gente que é o contrário, não gosta de entrar num ambiente com uma luz mais fria, mais azulada. Então isso depende do gosto também. Mas quem é craque em trabalhar essas coisas de interior, acaba que descobre o seguinte, que essa sensação, não gostei muito de estar aqui, porque se o camarada não gosta muito de uma luz amarelada, mas aquela luz tem a ver com a programação do ambiente, né? Ele tem a tendência a gostar de estar ali, tá? Bom, mas a nossa aula é cor, né? E não luz. Bom, então eu apresentei aqui dois autores, né? Vou voltar aqui à apresentação, tá? Esse autor, então, ele fala, vamos retomar, protege as paredes contra agentes externos, é assim que ele vê a pintura, né? O conceito para ele de pintura é esse, ó, protege as paredes contra agentes externos, facilita a limpeza e higienização, influencia a luminosidade e o conforto ambiental, né? Ajuda a sinalização e confere maior beleza e valorização imóvel. Confere maior beleza e valorização imóvel, né? O outro já tinha falado essa questão da decoração e tal, que fica mais agradável. Essa sinalização, eu entendi, ajuda na sinalização, que são essas placas, né, de sinalização. Por exemplo, quando a gente faz PPCI, né, uma das coisas que a gente tem que fazer é o projeto de sinalização. Então, tu tem as placas, né, para mostrar qual é a rota de fuga, onde é que é a saída, né? Tu sinaliza onde tem extintor, não é verdade? E aí isso tu faz com pintura, né? Em hospital, por exemplo, uma coisa que se tornou muito comum, né, no início da década passada, e aqui em Pelotas até fizeram, mas aqui não é pintado, eles aplicaram uma fita, né, no pronto-socorro. Hospitais que são hospitais gerais, que tem muitas unidades, por exemplo, né, tu tem pronto atendimento com atendimento pediátrico e atendimento adulto, aí tu tem centro de imagem,
ali o Hospital Novo da Unimed, vai ter o centro cirúrgico, vai ter internação, e tem todo o setor de apoio, que é um monte de ambiente, né? Ambulatório, tu tem laboratório. Então, o que que o pessoal faz? O pessoal, na entrada principal do hospital, ele sinaliza, assim, uma cor, né? Uma lista, e aí tem uma placa, diz, ó, tu veio para que especialidade? Ah, eu preciso do laboratório. Bom, então tu segue a linha azul. E aí o camarada só caminha em cima daquela faixa azul e automaticamente ele vai ser conduzido pela faixa ao laboratório. Aí é legal, chega no laboratório, o laboratório tem toda a programação interna com aquele tãozinho de azul. Isso é interessante, né? Arquiteto não dorme de touca, arquiteto existe para isso, né? Mas às vezes a gente vê umas aberrações bem complicadas. A Karina e a Angelita têm cara de arquiteto. Natanael, não sei, Natanael tem uma cara de engenheiro, né? O Sérgio Abner, eu não sei que cara tem, mas o Natanael tem mais cara, eu acho que é o óculos deixa o Natanael com mais cara de engenheiro. E a Angelita e a Karina, eu acho que tem mais cara de arquiteto, mas eu não sei dizer por que, tá, Karina? Enfim. Mas vamos ver aqui, ó. Então, tá aí os dois conceitos. Aí o que que eu fiz, tá? Vou passar aqui, ó, para nossa síntese. Karina, tá dando para ver aí? Sim, tá dando. Tá, então o que que eu fiz? Eu peguei dois autores com dois conceitos de pintura, e aí eu estou propondo aqui qual é o conceito que a gente vai adotar, tá? Então, qual é o conceito que a gente vai adotar? Eu estou mobilizando aqui, mais ou menos, sintetizei o que eu achei interessante dos outros conceitos lá dos outros autores, né? Então, o que que eu coloquei aqui como síntese do conceito de pintura? As pinturas podem ser entendidas como a camada final de revestimento aos elementos construtivos. E por quê? Né? Como revestimento. Porque se faz a proteção do elemento construtivo, eu posso entender a pintura como revestimento, né? Isso é um conceito que eu já venho adotando, assim, há tempos, mas vocês não vão encontrar nenhum autor na bibliografia dizer que pintura é revestimento, tá? Inclusive, quando vocês vão estudar assim, orçamento de construção civil, tem lá o item revestimentos. O cara está se referindo a quê? Aos revestimentos argamassados, que são as três camadas, né, que vocês já estudaram em técnicas, chapisco, emboço, reboco, e ele está se referindo ao último revestimento cerâmico, por exemplo, paredes das áreas úmidas, cozinha, banheiro, né, e pavimentação, revestimento de pavimentação, tá? Então, mas ele não se refere à pintura como revestimento. Mas, como a gente tem o entendimento, eu possuo o entendimento de que inegavelmente faz a proteção do elemento construído, então a gente não pode dizer que pintura não é revestimento. Então, botei, ó, podem ser entendidas como a camada final de revestimento, tá? Vocês entenderam isso? Todo mundo entendeu essa possibilidade da pintura ser revestimento? Angelita, como é que é o nome da menina? Tá desligado o microfone. Desculpa, travou aqui. Antonella. Será que a Antonella entendeu isso? Que a pintura Eu sei, pode, ela tá pode fazendo ser. muita arte aqui. Tá bem. Então tá. E aí, na sequência, além da gente poder ver a pintura como revestimento, e em função dela ter esse caráter de proteção também, né? Ó, além de agregar valor às partes construtivas, por que agregar valor às partes construtivas? Porque faz a proteção e porque estabelece que com essa proteção, esses elementos construtivos eles terão uma vida útil otimizada, né? Por que vida útil otimizada? Porque todos os elementos construídos, tudo que a gente utiliza para a construção, tem uma vida útil. Inclusive, essa questão da vida útil está muito presente na norma de desempenho. Então, qual é a lógica da norma de desempenho, né? Que vocês já devem ter conversado com os professores de técnicas anteriores aí, né? Tu tem, para tudo que a gente utiliza na construção civil e todos os serviços que a gente utiliza, existe um procedimento para executar aquilo, né? E tudo é normatizado, tipo, uma esquadria que a gente coloca na construção civil, ela é normatizada, né? Então, ela tem que ser estanque à água, ela tem que ser isso, ela tem que ser aquilo, ela não pode bater com o vento, né? O vidro, não sei o quê e tal, beleza. Então, assim, a lógica da norma de desempenho foi a seguinte: se as coisas têm vida útil, ok, né?
alguém tem que determinar a vida útil do projeto. Então, o projetista, ele puxa esses elementos todos para compor aquilo que ele vai construir, o que ele deseja construir, né? Cada elemento tem a vida útil de referência, e ele vai fazer a vida útil do projeto com base nessas vidas úteis, né? Nessas validades. Então, assim, a gente tem que ter em mente que as coisas, às vezes, mesmo tendo uma manutenção boa, elas, em algum dia, momento, elas vão estar ruins, elas não vão estar fora do seu prazo de validade. A gente vai ter que trocar, né? A gente vai ter que trocar. Então, o que se quer é o quê? O que se quer é que a edificação, né, e os elementos construtivos tenham vida útil otimizada, tá? Além de agregar valor às partes construtivas, que tem a ver com a questão econômica lá do primeiro autor, ofertando-lhes beleza, também atuam na proteção contra intempéries, refletem e absorvem calor e facilitam a higienização dos bens construídos, né? Por que essa parte aqui de refletem e absorvem calor? Porque a tinta, ela pode assumir esse papel, né? Então, assim, por que que a gente recomenda que as fachadas, né, são as superfícies externas dos elementos construídos, né, que a gente tenha mais cores claras do que cores escuras, tá? Porque as cores claras, né, principalmente se a película de tinta tiver brilho, né, mas não só por isso, mas se tiver melhora, as cores claras elas refletem mais calor do que absorvem, né? Já as cores escuras é o contrário, elas vão absorver mais o calor, né, do que refletir. Se a cor ela tiver a capacidade de absorver mais o calor, né, esse calor ele vai ser imediatamente absorvido pelo elemento construído, né? E a tendência disso é esquentar o ambiente, né? Agora, se a gente fizer o tratamento na fachada com uma tinta clara, a gente sabe que essa película ela vai ter a capacidade de refletir mais esse calor, né? Então, a pintura ela vai estar auxiliando para que o ambiente ele não absorva muito, né? Esse calor, certo? Então, tem esse detalhe aí, né? De refletir e absorver calor também, né? E facilitam a higienização dos bens construídos, porque é mais fácil limpar, né? Evidente, tá? E volto aqui a dizer que isso depende também da tinta, do tipo de tratamento que a gente vai dar, tá? Bueno, o que é importante aqui, eu quero chamar a atenção de vocês, agora são 8h17, a gente vai até as 9, né? Então, repara, esse material já está disponível para vocês. Isso que eu estou mostrando aqui é um PowerPoint de um PPT, né, é um PDF de um PPT, de um PowerPoint, né? Já está disponível lá no Moodle, tá? Não precisa baixar, ocupar espaço no Drive de vocês, já falei isso na aula passada, né? É só consultar lá no Moodle, ok, tá? Quem é que baixa o material do Moodle? Se tiver o sinal de internet oscilando muito, aí vai e baixa, tá? Mas o que eu fiz aqui então? Repara, e isso é importante porque a atividade que eu vou propor hoje tem a ver com isso, com essa metodologia que eu usei, tá? Então, conceito de pinturas, né? Coloquei ali conceitos de dois autores, né? E aí sintetizei um conceito. E estou propondo que a gente utilize esse conceito, né, para o estudo de pinturas aqui em Técnicas 4, tá? Farei a mesma coisa em generalidades, certo? Que é a nossa próxima parte do estudo de pinturas, ó. Generalidades das pinturas, né? Então, eu mostro aqui o que o autor X, ele trata como generalidades, que são pontos importantes da gente considerar no assunto, né? O que o outro autor trata como generalidades, o que ele vê como ser importante para iniciar esse assunto, né? Só que a síntese eu não fiz, tá? E em parte isso é a atividade do dia de hoje, né? Eu vou querer que vocês deem uma olhada nas generalidades desses dois autores e depois façam um texto com a proposta de síntese de generalidades, tá? A gente já retoma isso. Deixa primeiro eu mostrar para vocês aqui, ó, o que esse primeiro autor aqui ele lança como generalidades, tá? Esses livros que eu peguei isso, esse livro que eu peguei isso, é, é o número 4 de uma coleção que eu tenho que chama Mãos à Obra, tá? É uma coleção bem interessante, assim,
que quando vocês tiverem aí uma grana, até eu sugiro que comprem, né? Eu não vou pedir para vocês consultarem esse livro, porque esse livro não está na biblioteca virtual, né? E uma das orientações que a gente teve do departamento é que qualquer coisa que a gente fosse pedir para vocês pesquisarem ou fazerem nas atividades assíncronas, é que vocês tivessem como pesquisar na biblioteca virtual. Esse livro não está lá, tá? É um livro que foi bancado pela associação, se não me engano, dos produtores de cimento, e foi uma iniciativa do CAL, Conselho dos Arquitetos. Ele é bem intuitivo, tem bastante imagem, bem legal. Quem trabalha com obra, assim, né? Bem legal. E aí, e aí ali tem todas as normas, né? Então, funciona também como assim, tu tem como, não sei como é, eu não sei quais são as normas de tal serviço. Entra ali, acha o serviço, que ali vai estar o regramento total. Bueno, o que esse livro recomenda como generalidades, tá? Segundo Mãos à Obra Pro 2013, certo? Que é essa coleção. Ele diz o seguinte, só isso. Por generalidades, ele tem só isso. Na execução da pintura, é importante atentar para 3 etapas, tá? Só isso, como generalidade. Aí, etapa 1, aplicação dos fundos, né? Usados para corrigir defeitos na superfície e igualar o poder de absorção da tinta de acabamento. Então, a primeira camada ele considera os fundos, tá? Segundo, aplicação de massa corrida, segunda camada. Daí ele diz o seguinte, usada para corrigir imperfeições mais profundas e também para nivelar a superfície, tá? E aqui a gente já encontra, se vocês forem procurar outros autores, eu não sei se próximo que eu coloquei de generalidades tem isso, esse problema ou não, mas assim, tem autores que dizem o seguinte, que a massa corrida ela é exclusiva para nivelar a superfície, né? Qualquer irregularidade que esse autor se refere entre parênteses ali, buracos, outros autores recomendam que tu faça esse preenchimento com uma massa, com uma argamassa, né? De granulometria fina e só use a massa corrida para nivelar mesmo, né? Então tu vai passar massa, depois vai lixar, né? E vai deixar ela sem textura ou com uma textura, né? Assim lisinha, tá? Mas então esse autor, generalidades, aplicação de fundos usados para corrigir defeitos da superfície, igualar o poder de absorção da tinta de acabamento, né? 2, aplicação de massa corrida, e aí esses fundos que ele se refere, né, usados para corrigir defeitos, a gente tem o seguinte, né, quando a gente vai no mercado e a gente pede assim numa loja de tinta, eu quero um fundo preparador para tal coisa, né, a gente tem que chegar e pedir assim, o selador, por exemplo, o vendedor de tinta, ele não entende como um fundo preparador, mas o selador é um fundo preparador, né? É uma primeira camada. Mas, com o tempo, o mercado foi criando outros produtos referentes a essa primeira etapa de fundo de preparadores, né? Então, tu tem fundo para... Aí tem uma gama de possibilidades. Por exemplo, tu tem uma parede antiga, né? Então, tem um fundo preparador para a parede antiga. Então, o reboco está mais antigo. Eles fizeram um fundo preparar para isso, né? Tu tem um fundo para dar uma pintura em ferro, né? Um fundo preparador para, sabe? Então, o mercado ele foi inventando muitas coisas, né? Mas o selador ele não deixa de ser um fundo, né? Então, assim, usados para corrigir defeitos na superfície e igualar o poder de absorção da tinta de acabamento. O que ele quer dizer com igualar o poder de absorção da tinta de acabamento, né? Quando a gente está com uma parede nova, eu vou antecipando as coisas assim para dar exemplos do que a gente está vendo, né? Quando a gente vai pintar uma parede nova que foi rebocada, nunca foi pintada, né? Então a parede estava ali, o camarada fez o chapisco, depois fez o embosto, depois fez o reboco, né? Aí o camarada pedreiro vem com uma lixinha, tira grãos assim que porventura sejam mais grossos, estejam na superfície meio soltos, e aí ele passa o selador. O que é o selador? É um fundo para uma superfície que nunca foi pintada. Um reboco novo que nunca foi pintado. Por quê? Porque essa camada de regularização de argamassa que nunca foi pintada, ela vai puxar
muita tinta, ela vai puxar muito produto, e aí tu vai ter um consumo de produto muito grande se tu não passar o selador. O selador, ele sela essa superfície, tá? Então, ele é um fundo que está preparando a superfície que nunca foi pintada, né? Essa é a característica dessa superfície, para receber a pintura, né? Agora, não significa que tu vá usar só este fundo. Tu pode ter a tua parede, ela pode ser antiga, né? Ou ela pode ter, sei lá, que característica, e no mercado existe um fundo preparador para esse tipo de parede, né? E aí tu vai comprar. Bueno, mas geralmente parede nova, né? Que não tenha problemas, mas que seja nova e nunca pintada, o fundo preparador que a gente compra é selador. Mas se a gente chegava, repetir isso lá na loja, e pedir o fundo preparador para paredes nunca pintadas, o camarada não vai saber o que que é, né? Mas se tu chegar e pedir um selador, né? Aí ele sabe o que significa, né? Então, esse autor, como generalidades, ele está falando que existem três processos na pintura. Primeiro, a aplicação do fundo, depois a aplicação de massa corrida e depois o acabamento, que seria a própria tinta, tá? Próximo autor, tá? Tá tudo bem? Vocês estão vivos? Vou minimizar aqui para olhar vocês. Tá todo mundo vivo aí? Tudo bem. Tá. O Vinícius, que não falou nada, chegou e não falou nada. Nem sei se tá aí. Tá aí, Vinícius? Tô aqui, tô ouvindo. Tá, beleza. O Sérgio desligou a câmera, né? Tá aí, Sérgio? Tô aqui, professor. Tá bem. Achei que tinha nos passado a perna e ido ver o Jornal Nacional. Bueno, o segundo autor de generalidades, o que ele diz? Existem diversas opções de tinta no mercado. Para muitas delas, o preparo do material e o processo de execução da pintura são similares, como, por exemplo, a tinta látex econômica, standard ou premium. O que é isso, tinta látex econômica, standard ou premium? Sim, na maioria dos produtores de tinta se convencionou a fazer isso, tá? Então, assim, tu tem uma linha econômica, tem uma marca de tinta que tudo termina com ar, né? O mercado, ele é interessante, né? Então, tem até uma profissão agora que os camaradas estudam isso, né? E chegam para o empresário e oferecem isso, que é tu pensar toda a tua linha de produção, a nomenclatura, de uma maneira que tu coloque aquilo que tu produz, né? Alinhado com o restante, para tu não ficar sendo um Joãozinho do passo certo e, consequentemente, assim, perder venda. Então, tem umas coisas que estão já colocadas. Então, no mercado de tinta é engraçado. Se você chegar lá no Lorenzetti, por exemplo, e pedirem tinta, e o camarada vai, eu tenho uma barata aqui. Se o nome dessa tinta terminar com lar, tá? E isso independente da marca, terminou com lar, é a mais fraca e a tinta mais vagaba que existe. Sabiam disso? Tá certo isso, Douglas? Né? Terminou com lar, o nome, a tinta é tenebrosa, tá? Tenebrosa. Ela é popular mesmo. Então, assim, o que que acontece? É proibido pintar com tinta barata, com tinta assim que termina com lar, né? Não, né? Não. Só que é o seguinte, tu vai ter que pintar muito mais, tu vai ter que dar muito mais demãos para que aquela tua parede fique no tom que tu queres, né? Se a gente compra uma tinta standard, é uma média, é uma padrão, né? E a premium, que eles chamam de premium, é a top de linha, né? É aquela que tem um tratamento na química, na mistura dos materiais, né? Para possibilitar que o pintor não precise ficar demão e demão e demão e demão. Então ele vai pintar uma, duas vezes, uma não, né? É muito, muito difícil que uma demão tu tenha a cobertura ideal, né? Mas as tintas boas, tu pinta uma vez, aí depois tu chega a olhar e assim, não precisava a segunda, dependendo do pigmento, né? Tem cor que é desgraçada. Mesmo com tinta boa, né? Tu pinta duas e tu resolve para a terceira e às vezes tu nem... Vermelho mesmo é uma dificuldade de cobrir. Vermelho é muito difícil de cobrir, né? Essas cores assim com pigmento muito vibrante, muito aceso, é difícil de cobrir, né? Então vermelho mesmo a gente recomenda que o teu fundo tenha um tonzinho assim. Isso costuma dar certo. Vai pintar uma parede que é branca de vermelho,
né? Antes de pintar, tu bota um fundo e bota um corantezinho no fundo, né? Pode ser um corante palha, né? Bota, porque daí vai dar uma quebrada assim naquele contraste, né? E na hora de cobrir vai ser melhor, tá? É uma dica, tá bem? Mas de maneira geral é isso. A tinta, ela se organiza assim, né? Nesses padrões, assim. Eu tenho essas que terminam com lar, que são as mais populares, mais baratas. Tem a standard, que é média, e tem a premium, tá? Que é a top de linha, tá? E o que significa dizer que é top de linha? Ela cobre mais fácil, tá? Rende mais porque cobre mais fácil, evidente. O camarada vai pintar muito mais área com ela porque não vai precisar dar várias de mãos, né? Então ela vai acabar rendendo mais. Bom, mas de maneira geral, Juscelito, eu não sei se tu já trabalhou com pintura. Assim, eu sou metido a fazer tudo na construção civil, tá? Então eu já pintei, não pensem que eu já pintei, eu pinto, né? É, quando eu tô assim, eu acho que é até uma terapia a gente pintar, né? E aí faz o recorte bonitinho. O pintor, ele não, o pintor de verdade, o cara que pinta, dificilmente ele usa durex, né? Ou fita crepe, né? Fita crepe. Ele pega um pincel assim, de um tamanho certinho, né? E aí ele flexiona assim o pincel, né? E ele olha para o vinco, assim, né? Não olha para o pincel. E ele vem vindo com o pincel, assim, sabe? E faz o recorte, tá? O recorte é aquela parte, assim, bem no encontro, né? O final, né? A periferia do pano que ele está pintando, a gente chama de recorte. Geralmente, esse pano de parede encontra outras paredes que eu vou dar um tratamento diferenciado com uma outra cor. Então ali eu preciso fazer um recorte, pintar com calma, com o pincel só ali, né? Então tem gente que vai e bota fita crepe, né? Depois arranca a fita crepe, tá bem feito. Mas o pintor mesmo, ele tem um problema com a fita crepe, né? Ele gosta de ir com o pincel assim, daí ele entorta o pincelzinho, né? Tensionando ele e ele vem fazendo recorte e fica perfeito, né? Fica perfeito, tá bem? Muito bem. Então, deixa eu voltar aqui à minha apresentação, tá? Então, essas generalidades aqui. Existem diversas opções de tinta no mercado. Para muitas delas, o preparo do material e o processo de execução da pintura são similares, como, por exemplo, tinta látex econômica. Então, o que muda aqui é a qualidade da tinta, mas o procedimento, né, e o que se recomenda de etapas é a mesma coisa, tanto da econômica, standard ou a premium, né? Claro que se a tinta ela é melhor, camarada vai dar menos de mãos, né, para cobrir, né? Isso é importante, evidente, porque o trabalho do pintor com uma tinta vagabunda, ele triplica. Se o camarada tem que dar muitas de mãos, ele vai trabalhar muito mais. Então, ele vai cobrar muito mais. Era isso que eu ia perguntar para o Juscelito, hein, Juscelito? Então, assim, o que que acontece? Dá para fazer uma experiência, tá? Peguem aí uma parede, né? Ou pode ser um muro nos fundos da casa de vocês, né? E aí vocês compram uma tinta muito barata, tá? E aí pinta. E aí faz esse teste, pinta. Bah, uma demão não vai dar. Pinta a segunda. Bah, não deu. Pinta a terceira. Bah, tá tudo manchado. Pinta a quarta. Isso acontece, tá? E acontece. Então, eu, quando estou entregando sala de escritório, vocês pensam que eu compro tinta boa, né? Não, eu vou lá e compro uma básica. Por quê? Porque quando a gente recebe a sala da imobiliária, tá com uma tinta básica. Tu passa a mão assim, saem os teus dedos, né? Para que eu vou gastar? Só que eu sempre me arrependo, porque dá muito mais trabalho, né? Então, assim, Juscelito, para a experiência que eu estou propondo, compra uma tinta vagaba dessas que é a mais barata mesmo. Pode ser até acrílica, tá? Tem acrílica. Essa aqui é acrílica fosca, mas eu não sei o que é lá, tá? Aí compra. E aí tu calcula o rendimento dela. Ó, essa parede aqui tem uma área tal e eu vou precisar. Aí, na terceira demão, vou ter que passar a quarta demão, porque tá manchada. Aí tu passa a quarta demão. Aí tu tem como calcular o rendimento, né? Tu vê o que que aquela quantidade de tinta pintou da tua superfície. E aí depois tu compra uma tinta de bacana. Ela é mais cara? Evidente que é. Mas aí tu faz um teste, né? Ela é mais cara, em compensação, ela pinta uma superfície muito maior, né? Então, assim, o rendimento dela é muito maior.
porque ela, às vezes, dependendo do pigmento, com uma demão, ou no máximo duas, deu, entrega a parede, tá pintadinho, né? Então, às vezes, essa questão do preço, aquela tinta não dá para comprar porque é um horror o preço dela, né? Isso pode ser muito relativo, né? Porque o que eu vou precisar pintar muito mais vezes com uma tinta barata, né? Vai tornar aquela tinta muito mais cara, porque eu vou ter que comprar muito mais, né? Então, esse é um teste interessante de se fazer, tá? Recomenda-se, no entanto, que sejam verificadas as orientações dos fabricantes para o manuseio, aplicação e conservação do produto. Muito bem. Isso é importante? E eu quero dar um exemplo para vocês, tá? Assim, de tinta, a gente não tem muito esse problema, né? Mas olha só, uma vez eu reformei o Sindicato da Alimentação. Isso já faz, eu acho que uns 5 ou 6 anos, tá? Agora, na campanha eleitoral, eu estou vendo que tem um candidato que grava lá no sindicato, e até tem umas paredes lá que eu pintei de vermelho, né? E aí eu digo, ó, tá mostrando lá os móveis que eu fiz e tal. Eu tinha que ter colocado uma placa, que daí ia aparecer na televisão agora, na propaganda eleitoral, tá? Mas enfim, o que que acontece? É, Embaixo, assim, no térreo, já na terceira ou quarta etapa da reforma, eu fiquei acho que uns 2 anos lá fazendo em etapas coisas, né? Um monte de salinha ali embaixo, entre a sala de atendimento principal e o salão de eventos. Não sei se vocês conhecem lá, é imenso aquele negócio. E aí tá, eu fiz o orçamento, tudo mais, começamos a fazer a reforma. Aí eu descasquei todo o reboco, tá? Meu primeiro arrependimento foi esse, porque quando a gente foi rebocar de novo, bah, eu gastei muito mais do que eu tinha colocado no orçamento. Sabe por quê? Porque as paredes daquele negócio estavam completamente fora de prumo. Olha, mas era uma diferença desgraçada. Tipo, encostava o prumo lá em cima, aqui embaixo dava um negócio assim imenso, né? E aí, claro, o pedreiro te cobra tanto para rebocar, mas ele te cobra para rebocar. Ele não te cobra para fazer enchimento para depois rebocar. Então eu tive que pagar aquele enchimento, né? Então, o primeiro arrependimento foi esse, não era para ter descascado, mas o reboco estava ruim, tinha umas partes assim que a gente batia, ele estava solto, refizemos o reboco. E aí, claro, tirei aquele piso todo antigo, uma cerâmica antiga, a gente refez o contrapiso, né? Mas aí, claro, quando eu tirei aquele piso antigo e quebrei o contrapiso para refazer o contrapiso, eu vi que os batentes das portas, os marcos, né, estavam podres, tá? E aí, como é que eu deixo aquilo ali? Ah, aquilo ali vai ficar para baixo do contrapiso novo, ninguém vai ver. Ah, mas, sabe, muito, muito em seguida, a pessoa ia ver aquele negócio podre ali em cima, e nós estava reformando. Bueno, tem uma pessoa na cidade, deve ter mais de uma, né? Eu até tenho o cartão dele aqui, o Márcio, que ele trabalha só com isso, o nome dele é Márcio, e ele trabalha só com recuperação de esquadrias. Ele levou os equipamentos lá, acertei com ele tirou, né, aqueles batentes, e ele cortou assim em ângulo a parte de baixo, um pouquinho acima do que estava podre, e fez um enxerto novo, né? Bueno, e aí a programação que eu tinha programado era assim, eu ia tirar aquele esmalte, aquele amarelo meio desbotado que estava naquelas portas, eu ia tirar aquele esmalte, né, e ia pintar o batente de branco, não, as folhas de branco, e o batente eu ia deixar só um vernizinho, um tom da madeira, tá? Porque eu tinha na programação, assim, do piso, eu botei um porcelanato mais begezinho, assim, e fiz umas marcações da área das mesas, o espaço onde ia ficar o banco para quem ia ser atendido e tal. Eu fiz umas marcações com porcelanato imitando madeira, né? E coloquei, eu acho, né? Luz quente, mas agora eu não tenho certeza. Mas eu acho que pelo entendimento que eu já tinha, a não sei que na época eu não tivesse, mas eu acho que sim. E aí o que que acontece? Aí eu queria as portas assim, branco e um verniz, né, mostrando o tom da madeira. E aí os batentes estavam podres embaixo, né? Daí a gente arrumou. Bom, mas na hora de tirar aquele esmalte, eu comprei um produto, tá, que remove esmalte, tá? Eu não sei, quem trabalha com pintura aí sabe o nome do produto. Juscelino, você já trabalhou com pintura? Não sabe o nome? Trabalho sim, mas nunca usei esse produto aí. O Douglas sabe o nome do produto, Douglas? É um nome engraçado. Olha, para mim é removedor. Eu falo removedor. Removedor. Não, tem uma marca, Abner, que o nome é Striptease, tá? É esse mesmo nome, Striptease.
Não sei por quê, mas então, chega na Lorenzetti lá, diz, eu quero um striptease. O cara vai te trazer um removedor de tinta esmalte, mesmo que esse removedor não seja o striptease, tá? Mas esse aí o nome mesmo. Só que aquilo é assim, ó, aquilo é uma química desgraçada, porque daí o que o camarada faz? O camarada aplica com pincel, aquilo é um ácido, né? Aí ele deixa aquilo um tempo, assim, reagir, e a tinta, a película de tinta esmalte, ela craquela, ela fica toda cheia de bolha, assim. Aí o pintor vai de baixo para cima, assim, com uma espátula e tira todo o esmalte, sai tudo, e aquilo fica só na madeira. Claro, como aquilo também é gorduroso, na química tem, além do ácido, tem alguma coisa de gordura ali também, né? Que é a base química de, sei lá, tem alguma coisa ali que engordura. Então, o que eles fazem? Antes de pintar, eles lavam aquela madeira, é, que que depois de remover o esmalte, eles lavam, né, com sabão para tirar aquela gordura. E aí depois é que pintam com um esmalte novo ou verniz que tu quer pintar. Bom, mas eu não tinha esses, eu já tinha usado antes, né, já tinha comprado, outros pintores já tinham pintado para mim, removido o esmalte com aquilo. Também fede, tem um fedor, é um cheiro muito forte, assim, um troço que beira a carniça, né? É, mas aí eu não tinha nunca prestado atenção assim em ler aquele negócio. Daí eu me lembro que eu, na época, trabalhava no Senai. E aí, de tarde, o presidente do sindicato me liga, né? Bah, olha aqui, ó, quase que o teu pintor ficou cego hoje de tarde. Tio, o que que houve? Bah, tivemos que correr com o cara para o pronto-socorro. Agora ele tá bem, fica tranquilo, mas quase que ele fica cego. O camarada pegou e abriu aquela latinha, uma latinha desse tamanho assim, né? E ali fala que é para ter cuidado no abrir, porque com alta temperatura, aquilo, claro, imagina a química desse negócio, né? Ele estufa ali e fica pressionado dentro da latinha. Quando abre, aquilo solta. E o camarada forçou assim, aquilo com o negócio, não estava sem óculos, né? E tinha aquilo veio no olho, assim. Diz que começou a arder, saiu gritando, sindicato afora, tiveram que levar no médico. Então isso é uma coisa importante, né? Às vezes, de maneira geral, as tintas não têm assim tanto assim essa coisa de ter cuidado no abrir, né? Mas esses removedores, esses produtos novos também, eu diria para vocês terem cuidado também com os fundos, todos esses produtos assim que atuam na área de apoio assim da pintura, eu acho que a gente tinha que ter um cuidado redobrado. E as tintas também, não custa a gente ler o que o fabricante está recomendando ali, né? Tanto para diluir, como também se tem algum cuidado redobrado na hora de abrir, tá? Mas nessas generalidades aqui que eu estava mostrando, né? é, ele fala isso, orientações do fabricante, eu lembrei desse episódio do striptease, tá? Bueno, mas então eu tenho essa generalidade, eu tenho a outra que fala nas etapas, né? Eu tenho essa aqui. Na verdade, essa generalidade aqui, ó, que existem diversas opções de tinta no mercado, para muitas delas o preparo do material e o processo de execução de pintura são similares, é ainda a parte do primeiro autor, tá? Das generalidades aqui da mão de obra Pro 2013, certo? Esse slide aqui, que é o nono, é que é as generalidades do próximo autor, certo? Então, olha só, o que ele tem como generalidades? Importante. As superfícies rebocadas a receberem pintura, tô lendo, deverão ser examinadas e corrigidas de todos e quaisquer defeitos de revestimento. Isso aqui eu tirei do livro A Técnica de Edificar, que é a Bíblia, né, da construção civil, acho que eu já comentei isso com vocês, é um livro interessante de vocês, aqueles que vão seguir a área da construção civil, ou vão fazer um tecnólogo em construção, fazer engenharia ou arquitetura, é interessante ter. E é sempre um livro que ele é muito utilizado nos concursos, tá? A fazer concurso aí para técnico de edificações no hospital, a fazer concurso de técnico de edificações não sei onde, né? Ou depois fazer concurso de engenharia e arquitetura, sempre é pedido técnica de edificar, né? E é uma bíblia, porque ele também ele traz todas as normas, né? E aborda essas normas. Então, isso sempre as generalidades assim vão constar, né? Deverão ser examinadas e corrigidas de todo e quaisquer defeitos de revestimento antes do início dos serviços de pintura. Então, a gente está falando aqui que tipo de defeitos de revestimento, né? Defeitos ou saliências, né? Positivo, né? Que é para fora, saliência ou negativa, buraco, reentrância, fissuras e coisas assim. Vocês sabem que o reboco,
ele tem a argamassa que faz o reboco, ele tem um padrão de dosagem, né, pela norma. Quem é que sabe o padrão de dosagem da norma do reboco, hein? Qual é a dosagem padrão do reboco? Já vimos isso em aula? Robert, já falamos sobre isso? Não. O Roberto já foi meu aluno em práticas, né, Roberto? Já. E aí? Acho que a gente falou, mas eu não me lembro. O Douglas sabe qual é, Douglas, o padrão de dosagem da argamassa do reboco aí? Eu não sei, a gente faz 8, 2 e 1. Exatamente, é isso aí mesmo. Só que a gente quando estuda, a gente inventa de inverter as coisas para falar mais bonito, né? Porque a norma inverte. Mas o padrão é esse, é 1, 2, 8, é isso aí, tá? Então o que que acontece? Só que a norma, ela estabelece utilizar a areia de granulometria média. E aí a gente aqui na região, a gente tem um problema com a granulometria da areia, e aí acaba que fica impossível fazer o emboço, né, que é o reboco, o pedreiro chama de reboco, camada mais grossa, com uma granulometria média. Então, assim, esperem a fina, e aí a gente compra areia fina, né, e deixa depois a mais fina para fazer a massa fina, que é de acabamento, né, que é a última camada, que é o reboco, tá? Mas é um 2,8, então 1 de cimento, 2 de cal e 8 de areia. Pode dosar com a pá, pode dosar se é uma betoneira grande, fazer com balde, né? Ou vai fazer com padiola, mas padiola é mais comum se for fazer concreto, que é aquela caixa de madeira e tal, né? Mas, enfim, ou pode usar, sei lá eu, qualquer recipiente, né? Mas tu vai fazer 1 de cimento, mesmo recipiente, 2 de cal hidratado, né? E 8 recipientes desse volume de areia, né? É um 2,8. Bueno. Só que tu pode deixar, só fazendo um gancho aqui, tu pode deixar essa argamassa mais forte, tu tens a opção de deixar ela mais forte, ou tu tens a opção de deixar ela mais fraca, né? Como é que tu deixa a argamassa mais forte? Tu aumenta a quantidade de aglomerante, que é cimento e cal. E como é que tu aumenta a quantidade de aglomerante, que é cimento e cal? Diminuindo, Natanael, diminuindo a quantidade de areia. Então, repara, é o contrário, né? Se eu quero aumentar, se eu quero deixar mais forte, eu vou aumentar aglomerante. Então, eu diminuo a areia, né? Se eu quiser uma argamassa mais fraca, o que que eu tenho que fazer para deixar a argamassa mais fraca? Diminuir a quantidade de aglomerante, que é cimento e cal. E como é que eu diminuo, Vinícius, a quantidade de cimento e cal? Aumentando a quantidade de areia, tá? Então, para deixar a argamassa mais fraca ou mais forte, eu só tenho que aumentar ou diminuir a dosagem de areia, a quantidade de areia, né? O 1 de cimento e o 2 de cal eu mantenho sempre. Então, o padrão, o que que é? 1 de cimento, 2 de cal e 8 de areia. Mas se eu quiser deixar ela mais fraca, eu posso aumentar a quantidade de areia. Até quando? Até 10. Aí eu faço 1, 2, 10, tá? Mais do que isso, tá fora de norma. Então a gente diz, está muito fraca, tá? Tá podre. E aí depois dela pronta e curada, se tu tiver mais de 10, tu pode ir com o dedo assim e tu faz com o dedo buraco no reboco, tá? Isso sabe onde é que acontecia? Na Guabiroba, né? Na Guabiroba, se vocês terem um amigo, se algum de vocês mora na Guabiroba, enfia o dedo na parede. Claro que pode ser um reboco novo, né? Podem ter melhorado o reboco, mas o original acontecia muito isso. O pessoal conseguia fazer buraco assim, sabia, Abner? Então, se eu quero a argamassa mais forte, né? E tudo isso é para chegar aí, a argamassa mais forte, para a gente ver um defeito que é muito comum nos embolsos, né? Nos rebocos, que a gente tem que arrumar antes de pintar. Se eu quero uma argamassa mais forte, o que que eu faço? Eu aumento a quantidade de cimento e cal. Como que eu vou aumentar a quantidade de aglomerante? Diminuindo a quantidade de areia. E aí eu posso ir até quando? Eu posso ir até 6. 1, 2, 6. 1 de cimento, 2 de cal e 6 de areia. Essa é a argamassa, Karina, mais forte que tem. Se por acaso eu errar a dosagem, na hora de botar os materiais, eu botei pouca areia, fica a menos de 6. Isso é muito comum. O que que vai acontecer? O que que vai acontecer com essa argamassa depois, quando ela começar a curar, quando ela começar a secar, o que que vai acontecer com esse reboco? O que que vai acontecer com esse reboco? Que vai estar muito forte, que vai ter muito aglomerante. Hã? Ele trinca. Vai misturar. Exatamente.
Exatamente. Ele fissura todo, é isso aí. Ele fissura e fica assim, ele fica com um aspecto de móvel craquelado, né? Ele enche de fissura, né? E essas fissuras, elas, dependendo do erro, elas podem evoluir e virar trinca mesmo, entendeu? Isso é muito comum. Mas assim, trinca de fissurar muito, pô, aí o cara tem que ter gastado um horror, né, de cimento e cal. Mas é muito comum fissurar, né? E por que que fissura? Porque está muito forte a argamassa, porque tem muito aglomerante, ou seja, colocaram pouca areia. E por que que fazem isso? Principalmente pela quantidade de cal. Porque o pedreiro, que é macaco velho, o que que ele faz, né? Ele sabe que se colocar mais cal, né, o que que vai acontecer? Ele vai ter uma trabalhabilidade boa, né? Ele vai aqui, ó, escutando calypso até, ó, a tarde inteira. Ele só vai fazer aqui, ó, com a colher, e aquela argamassa, sem esforço nenhum, vai tocar na parede e vai ficar paradinha ali, entendeu? Então ele reboca dançando calypso a tarde inteira, entende? Ele não vai ter trabalho, não vai cair nada no chão. Então o que que eles fazem? Eles adoram abusar na quantidade de cal. É óbvio, fica muito mais fácil trabalhar, entendeu? Passa a régua para desempenar, rapidinho reboca. Mas quando cura, esse negócio fica uma craquelagem só, né? Aí dá mais trabalho para pintar, porque o pintor vai ter mais trabalho com a massa corrida, vocês estão entendendo? Mas isso é um baita de um defeito no reboco, ele vai ter que corrigir isso antes de pintar, tá? E uma outra coisa que nos leva à argamassa mal dosada, tá? Que é uma coisa que vocês têm que proibir de entrar nas obras de vocês. Eu sei que isso é difícil, eu falo em aula, eu digo que eu não gosto, e eu digo que eu não gosto porque eu não gosto mesmo, mas às vezes tu não encontra, o camarada chega para trabalhar para ti e te pede isso, e tu acaba comprando, né? Mas depois tu te arrepende, que é a tal da argamassa, que eles chamam de argamassa, né? Porque argamassa a gente sabe que é cimento, cal e areia, vocês já estudaram isso, é um composto, mas na obra o pedreiro, o que o pedreiro chama de argamassa, é aquela mistura pré-pronta de areia e cal, não é isso? E a argamassa que a gente considera, o pedreiro chama de massa, tá? Só que na linguagem técnica correta não existe massa. Massa é a linguagem do Jacan, do MasterChef, né? Que ele faz massa com italiana, massa com almôndega. Vamos parar de falar em massa, porque começa a bater a fome, né? Mas é isso. Só que, claro, a gente tem que entender o que o pedreiro fala quando ele fala em massa, né? Mas ele está se referindo à argamassa, né? Então, assim, eles pedem aquela coisa que eles chamam de argamassa, aquilo nada mais é do que uma mistura pré-pronta de areia e cal, né? Aí eles só pegam aquilo e colocam o cimento. E aí eles gostam muito de fazer com aquilo 6-1, né? Só que o seguinte, o que que eles estão fazendo 6-1? Se naquela mistura tiver uma proporção de 2-6, de cal para 6 de areia, ele está fazendo um 2-6. Mas repara, 1-2-6 ele está no limite da argamassa forte. Se por acaso tiver um pouquinho mais de cal naquela areia do que 2, isso é muito comum, porque a gente não vê como é que eles dosam aquilo, né? Eles vão misturando aquele negócio apazado ali naquela engenhoca e vai misturando, aquilo vai caindo ali, os cavalos vão pisando em cima, os cachorros vão fazendo xixi em cima, e vai sendo uma loucura, né? Então ele não sabe qual é que é a dosagem daquilo. E o camarada da mesma empresa que mistura aquilo, ele pode dosar de uma forma de manhã e ele pode dosar de uma forma diferente de tarde. Então a recomendação que eu dou é a seguinte: não utilizem aquele negócio, né? Comprem areia, comprem cal e comprem cimento e façam a argamassa bonitinha, bem dosada, né? Para não acontecer isso de craquelar, tá? Então, voltando à nossa apresentação, aqui ele se refere a isso, ó, todas as superfícies a pintar serão cuidadosamente antes, ó, corrigidas de todos e quaisquer defeitos de revestimento, antes do início dos serviços de pintura. Principal defeito, podem escrever o que eu estou dizendo, principal defeito, em caso de parede rebocada com argamassa, né, as 3 camadas do revestimento argamassado, é essa fissura aí em função da argamassa estar mais forte, né? Seguindo, todas as superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas, isentas de poeira, gorduras e outras impurezas. Isso aqui é muito comum, né? Muito comum. Vai pintar uma cozinha, né, que não tem revestimento cerâmico, evidentemente, por isso tu vai pintar. Inclusive que tenha revestimento cerâmico, porque hoje já existe mercado de tintas que são para pintar cerâmica, né? Tem que limpar a gordura, tem que tirar, porque a gordura não deixa a tinta aderir no substrato, né? A mesma coisa a poeira faz. Vai pintar uma fachada, tem que dar um banho na casa, tem que limpar bem limpinho antes de começar a pintura. Não pode começar uma pintura, né, com poeira,
tá? E com gorduras, e enfim. As superfícies poderão receber pintura somente quando estiverem completamente secas, ok. A principal causa da curta durabilidade da película de tinta é a má qualidade da primeira demão, o fundo ou primer, tá? Aqui primer eu coloquei entre parênteses, primer sempre vai ser isso, qualquer, seja por que for, tá? Até para maquiagem, a Karina aí pode nos responder, e a Angelita, na maquiagem também tem um produto que chama de primer. E sabe por que eu sei disso? Porque quando eu fiz meu processo de seleção para dar aula no meu segundo contrato lá na ED, é, eu botei o material assim, fiz um PPT, porque a gente tem que dar uma aula, né, depois de análise de currículo e tal, o processo de seleção tem uma aula, e aí tem uma banca com os pedagogos, e eu acho que quem estava naquela, de professor naquela, era o Hélio, que eu acho que vocês não conheceram, e o Jorge, né? E tinha eles dois para avaliar a parte técnica e dois pedagogos para avaliar a parte pedagógica da minha aula. E aí, em algum momento, eu botei primer. Só que assim, por que a gente bota primer inclinadinho? Porque não é uma palavra da língua portuguesa, tá? Se a gente fosse ler aquilo ali conforme a gente lê as palavras da língua portuguesa, a gente leria primer, né? É isso. E aí, na hora da aula, eu li primer, eu não li primer, porque eu estava dando uma aula em português, né? E aí, no final da aula, a pedagoga me parabenizou, tudo mais, tá, tudo bem, babá, babá. E ela disse assim, mas só uma coisa, não é primer, é primer. E aí eu disse, não concordo, né? Mas é que na minha eu tenho uma maquiagem, não sei o que, também a gente usa. Aí ela falou que usava tal do primer na maquiagem, eu não sabia. Mas eu não concordo, porque eu estou dando uma aula em português, eu não dando uma aula em inglês, então aquilo ali eu leio primer, né? Mas como ela me corrigiu, eu nunca mais li primer em aula, então é primer, né? Mas é que a gente sabe que isso não é da língua portuguesa, né? Por isso que a gente coloca em itálico, assim, inclinadinho, né? E em seguida, a língua portuguesa vai incorporar essa palavra, de tanto a gente falar, assim como está incorporando layout. Sabiam disso? Só que layout é outra palavra que é inglesa, da língua inglesa, né? E aí quando a gente escreve L-A-Y, O-U-T, né? A gente bota em itálico. Mas agora já tem dicionários que tem layout, aí escrito assim mesmo, L-E-I, lei, A-U-T-E. Então, ou seja, é um conceito, é um objetivo, é uma palavra, uma expressão que a língua portuguesa já incorporou, ou está incorporando. E primer vai acabar incorporando também, tá? Mas seguindo aqui, senão a gente não vai conseguir vencer, porque eu fico falando muita lorota, e a gente não conversa o que é importante, né? Então, a principal causa da curta durabilidade da película de tinta é a má qualidade da primeira demão, né? O fundo primer. Olha que coisa importante isso, interessante. Ou a negligência em providenciar boa base para tinta. Então, repara, se tu tem uma superfície com problemas, reboco fissurado, por exemplo, que eu falei que é o mais comum e é mesmo, tenho certeza disso, se tu não cuidar essa primeira camada, pode ter certeza que a tua tinta vai ter uma durabilidade muito menor do que o fabricante te diz que ela tem, né? E para terminar aqui as generalidades, nas paredes com reboco tem que ser aplicadas as seguintes demãos, né? Aí ele retoma aqui, ó, tá? Então é aquela parte lá que o outro ator também fala. Então, os dois autores estão falando em etapas para pintura, né? Então isso já fica assim como uma dica, generalidade. A pintura está se constituindo de várias etapas. O outro lá, quais eram as etapas? Eu tinha fundo, né? Depois eu tinha até vou voltar lá, só para gente comparar que isso é importante. Ó, aplicação de fundos, aplicação da massa corrida e acabamento. Eram as três etapas para esse autor aqui. Olha aqui para a técnica de edificar, ó, tá? Ele tá dando 4 etapas, ó. Então, uma a mais. Qual é a primeira? Ele já sai de cara falando de selador, só que assim, ele está se referindo à pintura especificamente para a parede, tá? O outro lá deu assim, de maneira geral, né? Mas especificamente para a parede. Primeiro, selador. Composição líquida que visa reduzir e uniformizar a absorção inútil e excessiva da superfície. Ok. Vai selar para aquele reboco novo não chupar desesperadamente esse líquido, né? Segunda camada desse autor aqui, ó, que ele está dizendo, emassado para fechar fissuras e pequenos buracos que ficarem na superfície e que só aparecem após a primeira demão do selador.
né? Que é muito comum, as fissuras que a gente falava, da argamassa forte, é muito comum ela não ser visível antes do selador. E aí, quando a gente dá o selador, a gente vê um monte de fissura. Sabiam disso? Isso é muito comum, né? Bom, depois do emassado, né? 3, aparelhamento da base, né? Então, ele tá se referindo aqui a emassado e aparelhamento, para esse autor, são coisas distintas, né? O que ele está chamando de aparelhamento? Para mudar as condições da superfície, alisando-a ou dando-lhe uma textura especial. Então, aquele procedimento de lixação da massa corrida, esse aqui está colocando como uma etapa independente da aplicação da massa. Vocês estão entendendo isso? Então, primeiro ele sela a superfície com selador. Depois ele vai aplicar a massa corrida. Depois ele vai o que ele chama de aparelhamento. Então, depois ele vai aparelhar a base, que é ou deixar ela sem textura, lixando, né, para ela ficar lisa, ou aplicando uma textura, né, que pode ser que essa massa seja a própria textura, tá? E a última etapa que esse autor aqui sugere, ele diz o seguinte: a segunda demão e as subsequentes só poderão ser aplicadas quando a anterior estiver inteiramente seca. Isso a gente sabe, né? Se eu aplico uma demão agora e ela ainda está molhada, ou tem alguma partezinha aqui ali molhada, quando eu aplicar a segunda, o líquido da segunda vai começar a puxar o líquido da primeira. E aí vai ficar uma nojeira, né? Vai ficar uma nojeira. Então, assim, não pode. Tem que esperar secar para pintar a segunda, né? Em geral, o intervalo mínimo de 24 horas entre as diferentes aplicações, isso é um dado importante, né? Após o emassamento, esse intervalo será de 48 horas. Então, depois que eu faço o tratamento com massa corrida, que é aplicar a massa e aparelhar, né, se eu for lixar para deixar ela lisinha, né, se não for uma textura, esse autor recomenda 48 horas, tá? E essa recomendação aqui, ela está na norma, porque a técnica de edificar, por ser a Bíblia da Construção Civil, ela traz as questões da norma, tá? Serão dadas tantas demãos quantas forem necessárias até que sejam obtidas a coloração uniforme desejada e a tonalidade equivalente, partindo dos tons mais claros para os tons mais escuros, né? Então, primeiro a gente pinta os mais claros para depois pintar os mais escuros, né? Por razão óbvia, se a gente tem uma parede que eu vou pintar uma cor clara e aqui uma escura, e eu pinto primeiro a escura, quando eu pintar a clara vai ser um desatino, né? Os pingos e tudo mais na escura aparece muito mais, né? Muito bem. Então, depois, pela lógica do material que eu montei para a nossa aula, nós teríamos aqui um slide com a síntese dessa parte de generalidades, assim como eu propus a síntese para o conceito, tá? Só que isso é parte da atividade assíncrona que eu propus e que está lá no Moodle e que por essa hora vocês, depois da aula, já vão ter acesso, tá? Então, o que eu quero que vocês façam? São duas questões. A primeira questão, eu quero que vocês, a partir da leitura desses dois autores nessa parte de generalidade, eu quero que vocês formulem um texto. Eu não lembro agora quantas linhas eu propus, né? Mas eu coloquei lá o número mínimo e o número máximo, porque eu não vou ficar lendo artigos também, né? Tem que ser um textinho rápido, né? Mas eu quero que vocês formulem um texto com o que vocês entendam que seja a síntese dessa parte de generalidades, tá? Então, não tem que entrar no Google, pesquisar, se quiserem fazer isso, façam, mas eu quero que essa síntese seja com base nesses dois textos que eu coloquei no material desses dois autores, tá? Então, vamos fazer o que eu fiz lá no conceito. Tem dois textos de dois autores, vocês vão extrair o que vocês consideram importantes desse texto, que consideram importantes desse outro, e vão juntar e fazer um parágrafo, tá? Que é o que a gente vai adotar como síntese das generalidades do nosso estudo de pinturas, certo? Então, eu pedi lá na atividade para que vocês fizessem isso, não simplesmente assim considerando que acharem importante, né? Mas tentando mobilizar os dois, tá? Porque na verdade um contempla o outro, tá? Quando a gente faz um texto e essa atividade ela é uma atividade assim de produção textual, né? Evidente, eu estou propondo um texto. Depois, a próxima atividade, eu vou propor um desenho, depois eu vou propor não sei o quê, tá? Eu vou ir alterando, assim, as coisas, para não ficar monótono e chato,
tá? Mas o primeiro eu resolvi fazer uma produção textual, tá? Evitem e não copiem as coisas que estão ali, né? Escrevam com as palavras de vocês, tá? Então, assim, tem que ler o autor, entender o que ele quis dizer e aí transpor para a forma de texto, tá? Então, a atividade que eu estou propondo hoje, parte dela é compor este slide, tá? Que é a síntese que a gente vai adotar como generalidades, certo? Ah, como é que eu vou saber o que que é importante e o que que não é? Bom, aí depende da cabeça de cada um, tá? Depende da cabeça de cada um. Mas eu quero, e isso vai ser avaliado, que vocês mobilizem o que os autores julgaram ser importante, certo? Muito bem. Na sequência, ó, terminologia relacionada, tá? Aqui vamos dar uma olhada rápida, já é 9h05, a gente começou um pouquinho depois, a princípio a gente vai das 7h30 às 9h, mas só mais uns minutinhos eu peço para vocês para a gente concluir, né? Eu vou parar de gravar, a gente fala mais um pouquinho da atividade e encerramos, né? Mas é importante a gente repassar, porque é o seguinte, tem muitas palavras que a gente vai utilizar no decorrer dessa PNP, né? Muitas palavrinhas, muitas coisas, que a gente a princípio tem uma certa dificuldade de entender o significado. Então, a ideia, nesse pontapé inicial aí do estudo de pinturas, é a gente poder conversar um pouquinho sobre esses conceitos, tá? Mas aí o seguinte, para a gente conseguir ter uma abrangência maior e poder conversar uma quantidade maior de palavras e significados, de uma forma também que não ficasse maçante, eu fiz assim. Parte dessas palavras eu vou passar hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre o significado delas. A outra parte, eu não coloquei o significado, eu coloquei ali que faz parte da atividade. Então, a atividade que eu vou propor hoje, que vocês vão ter acesso logo mais pelo Moodle, e que vocês terão também os períodos da semana que vem para fazer com a minha orientação, e se eu não me engano, eu coloquei até sexta-feira da semana que vem o prazo de entrega dela, né? E quem quiser fazer antes, se não vir a aula, me olhar na semana que vem, pode, tudo bem, né? Conforme a gente combinou semana passada. Essa atividade também considera umas palavrinhas aqui que eu não coloquei conceito que eu quero que vocês procurem, né? Então, eu pedi para vocês, das palavras que eu não coloquei o significado aqui, que a gente vai ver, eu pedi para vocês escolherem duas, né? Das quais uma delas eu pedi que fosse exclusivo de cada um de vocês. A outra podia repetir, tá? Mas uma delas eu não queria que repetisse com outro colega, tá? Estou dando uma barbada, tá bem? Muito fácil essa atividade. Então, esses primeiros conceitos aqui, ó. Abrasão, desgaste provocado pelo atrito. Tá todo mundo aí? Karina, tá todo mundo aí? Tá. Sim, sim. Tá bom. Então é o seguinte, ó, pra gente concluir, tá? Vou passar rapidinho pra gente concluir, para vocês não ficarem aí com dores. Ó, abrasão. O que que é abrasão? Resistência à abrasão. Isso é uma característica muito comum em tudo aquilo que vai ficar na superfície, tá? Seja piso, seja parede. E aí, pintura, como a gente pinta a superfície, seja de piso ou parede, tem e vai surgir muito essa questão da abrasão. O que que significa resistência à abrasão, né? É a resistência ao risco. Então, uma outra coisa que tem muito essa característica no nosso estudo da construção civil é cerâmica, né? O PI, que é uma das características da cerâmica vermelha, né? Tem PI 1, PI 2, PI 3, é resistência à abrasão. Então, por exemplo, a cerâmica de parede, ela tem PI 0, ela não resiste nada à abrasão. Já a cerâmica de piso, a vermelha, porque agora os porcelanatos são retificados, né? E aí eles são super resistentes. Então, meio que para porcelanato, essa questão das resistências à abrasão, elas meio que ficaram em desuso. Mas como a gente ainda consome cerâmica vermelha, a resistência à abrasão com PI ainda é importante, tá? Então, PI 4 é cerâmica de piso, né? Porque tem uma resistência grande à abrasão, tá? Então, a abrasão é desgaste provocado pelo atrito. E a pintura, ela precisa ter uma certa resistência à abrasão também, né? Eu não posso me encostar na pintura assim e ela sair. Mas a gente vai ver, se a gente pintar, por exemplo, uma parede com cal, a resistência à abrasão de uma caiação, ela é ridícula, né? Depois a gente sai e tá tudo branco assim, tá? Mas ainda tem. Vocês pensam que não tem pintura cal? Tem.
né? E esses casarões antigos aí tem muita pintura, assim, que é semelhante à pintura cal. Inclusive tem uma vertente na arquitetura que trabalha com patrimônio que defende que esses casarões antigos sejam pintados com cal, tá? Porque daí as paredes vão respirar, não sei o quê, bababá, 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 tá? Aquela história. Muito bem. A absorção, ato e efeito de reter em si. Não preciso falar muito em absorção. Acabamento, etapa final do sistema de pintura, é o acabamento, né? Beleza. Adesão, referência, ato de estar intimamente ligado, né? Então, por que a gente chapisca a alvenaria antes de emboçar, né? Porque eu preciso aumentar a aderência. Então, uma coisa quando adere é porque ela fica, né, ligada, né? Ela se liga. Boa aderência, se liga fácil. Má aderência, eu chapo a massa cai. Mas aí os espertos entopem a argamassa de cal, né? E aí fazem um embolso sem chapisco. Resultado, aquela porcaria, daqui a pouco resolve se descolar toda porque não está chapiscado e vem abaixo, né? E vem abaixo mesmo. Daqui a um tempo tu bate assim no reboco, tu vê que tá tudo oco, né? Então, aderência é isso, né? Ato de estar intimamente ligado. O dicionário é uma maravilha, né? Aditivos, importante, né? Compostos que, adicionados às tintas, conferem a elas propriedades ou características específicas, tá? Tem diferença, depois tem um outro conceito ali, que são compostos que fazem parte, né, da mistura que compõe a tinta, tem outro nome, depois a gente vai ver. Aditivos são adicionados, então o que eu entendo disso? Que a tinta ela já está pronta, aí eu adiciono, tá? Aditivo, então ele é extra à composição química da tinta, tá? Catalisador é um aditivo, né? Mas que provoca reação química irreversível, como dureza, por exemplo. Eu quero que reaja mais rápido, que seque mais rápido. Um catalisador, né? É um aditivo, pingo ali e vai apressar, tá? Tipo, quando a gente, por exemplo, quando o concreto sai da concreteira, né, e vai para a obra. Aqui em Pelotas não tem muito esse problema, mas em cidades maiores, problemas de trânsito. São Paulo, daqui a pouco, o camarada vai ficar uma hora até chegar na obra e tal, né? Aqui em Pelotas, às vezes eles chegam e aquele negócio fica batendo, a gente não terminou ainda a forma, né? E tá travando, tá fazendo não sei o quê, aquele negócio fica batendo, nem dá bola, né? Porque, mas, se não me engano, 3 horas depois que sai, tem que lançar, né? Se não lançar, aquela porcaria vai começar a ter o processo de pega dentro do caminhão. Bom, mas por algum motivo tiver que retardar o início do processo químico, que é a pega do concreto, o que faz? Usa um aditivo no concreto, que é um aditivo retardador de pega, né? Se fosse um aditivo para acelerar a pega, que eu nem sei se existe, no caso de tinta existe, né? Mas aí não é para acelerar a pega. Não é 2 horas após. Pois então, Sérgio, eu acho que é 3, tá? Eu acho que é 3, mas eu não tenho certeza. Agora tu falou 2, pode ser que seja e que eu esteja confundindo aqui. Fala, Douglas. Eu acho que é 3 Eu acho que é também. 3. Mas assim, eu não sei dizer onde é que eu vi isso. A gente teria que estudar alguma norma ou buscar alguma informação nesse sentido para confirmar, tá? Não tem nenhum problema, é assim, uma informação adicional que a princípio não tem muita relação com pintura, mas já que a gente está falando em aditivo, eu só dei esse exemplo, tá? Mas eu acho que isso foi alguém da própria concreteira que em algum momento tenha me falado, porque é muito comum, né? A última laje que eu concretei, é isso, ficou batendo, 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 né? Aí chega um ponto que eles começam a gritar lá que tem que lançar de uma vez. É que não adianta, a gente se programa, mas às vezes não está pronto, né? E aí, se tu ligar e cancelar antes, daqui a pouco vai ter agenda para daqui a 2 semanas. Aí o que tu faz na obra, né? Então a gente não remarca, a gente deixa vir e dá um jeito de terminar, né? Aí tem que calçar, tem que, enfim, aí a gente corre para calçar e concretar. Bueno. Mas catalisador acelera, né, o processo de secagem. Anticorrosivo, produto que protege contra a corrosão, né? Então, a gente vai ter muito fundo anticorrosivo para pintura em metais, tá? O que a gente chama de carga, né? Pigmento estendedor, também é chamado de pigmento estendedor. Materiais sem propriedades colorísticas que ofertam às tintas propriedades específicas relacionadas às próprias características fins, né?
Então, uma das coisas que entra na composição da tinta, né, além do veículo, que é a base da tinta, se é uma tinta base d'água, a água é o veículo, né, é aquela base que vai receber os outros produtos para montar aquele produto que a gente chama de tinta. A gente tem as cargas, né, que são os pigmentos que não têm características colorísticas, não são pigmentos que vão entrar ali para ofertar cor, né? Eles vão trabalhar outras características, que pode ser plasticidade, pode ser trabalhabilidade, pode ser viscosidade, que tem relação com a capacidade de cobrir ou não, né? Cobertura, propriedade da tinta de encobrir o substrato ao qual foi aplicada, já falamos aqui, né? Então, uma tinta boa tem uma cobertura boa, eu pinto uma demão, duas e não preciso pintar outra, né? Agora, uma tinta que tem uma cobertura ruim, é uma tinta vagaba, uma tinta de quinta, né? Ela é muito mais barata, mas em compensação ela se torna cara porque eu tenho que comprar uma quantidade muito maior para pintar e deixar bem aquela mesma área de substrato, tá? Cor, resultante visual a partir da absorção, né, e ou reflexão de determinada intensidade de luz sobre determinado corpo a partir de determinado pigmento, tá? Então é evidente, né? Eu pinto com pigmento amarelo, né? Mas se eu jogo em cima daquela parede uma luz azul, esse amarelo, dependendo da intensidade de azul, ele pode ficar verde, né? Ou ele pode ficar com um tom de amarelo menos vivo do que aquele que eu pintei. Vocês estão entendendo? Se eu pinto com um amarelinho bem fraquinho, a lógica é essa, e eu jogo um azul em cima, vai ficar verde, eu vou ver verde. Então, eu pintei com pigmento verde, aliás, amarelo, mas eu joguei uma luz azul e o resultado daquilo é uma tonalidade verde, né? E não significa que a gente seja daltônico, né? Não, né? Significa que a cor, ela muda, né? O pigmento, a cor do pigmento, e isso é uma coisa que tem que ficar claro, né? A cor do pigmento não vai mudar, né? Se depois eu tirar a luz azul e eu botar a luz branca, que me mostra a pintura conforme ela vai aparecer o amarelo que eu pintei. Então, o pigmento não vai mudar, mas a cor, né? Então, aqui tem um conceito de cor que parte de como aquilo é visto, né? Então, cor resulta disso, né? Depende do pigmento e depende da incidência e tipo de luz, né? Então, eu vou ver aquilo da minha maneira, porque também isso muda de olho para olho, né? Pode ser o mesmo pigmento de amarelo, a mesma incidência e intensidade de luz azul, e eu ver uma tonalidade de verde e o Robert vê outra, né? Porque o Robert tem, sei lá, a minha visão é terrível, né? Daqui a pouco eu nem vou ver nada, tá? Já vou reclamar que nem eu reclamo no Max, tá? Enfim, olha só, aqui entra, nesse slide, ó, entra a outra parte da questão que eu vou propor hoje, ó. Ver a tabela de avaliação da aula 2 no Moodle, já está lá, daqui a pouco vocês vão ter acesso. Então, todas essas palavrinhas aqui, ó, corante, corrosão, craqueamento, degradação, demão, desempenho diluente, durabilidade, eflorescência, empolamento, tá? Aqui eu coloquei outras que depois a gente vai ver, ó, pigmento, plastificantes, polimerização, resina, solventes, tudo isso aqui eu quero que vocês, dessas palavras que não tem conceito, eu quero que vocês, cada um de vocês, escolham duas, tá? E aí, assim, como nós somos poucos, e aqui tem 20 palavrinhas, ao contrário do que está lá na tarefa, eu quero, assim, que cada um faça duas, e que essas duas que cada um faça não seja repetida pelo outro colega, tá? Porque daí a gente aumenta aqui, na aula que vem a gente inicia dando uma olhada nisso, tá? Vocês vão me entregar pelo Moodle direitinho, mas nós vamos iniciar dando uma olhada nisso, certo? Então, para seguir aqui as que têm conceito, ó, emulsão, sistema de dois líquidos immiscíveis, né, misturáveis, que se aceitam, né, e aí há uma mutação na molécula, há uma transformação na molécula. Quando não é immiscível, quando não se mistura, por exemplo, o óleo e a água não são immiscíveis, né, eu tenho ali a água, e se eu boto o óleo, a gota de óleo fica boiando em cima, tem uma densidade diferente, as moléculas não há uma, né,
Então, isso é emulsão. Filme, película de produto aplicado e seco, né? Então, toda a tinta, ela tem um filme. Fissura, defeito estrutural da película, da mesma forma que fissura o reboco que nós falamos pode fissurar a película de tinta. Flexibilidade, capacidade de um filme ou película ser maleável, né? Isso é bem evidente, assim, na tinta epóxi, por exemplo, né? Ela tem uma maleabilidade maior, né? Agora também não é infinito, em algum momento ela pode romper, né? Fundo, primeira demão de uma tinta sobre o substrato, que funciona como ponte entre o substrato e a tinta de acabamento, já falamos nele, né? Intemperismo são as questões do meio externo, né? Uma hora está calor, outra hora está muito frio, uma hora dilata, outra hora, né, comprime, tem poeira, tem raio, tem granizo, né? Tudo é intemperismo, né? São os ataques as tintas, ataques externos naturais, né? As pinturas. Látex, tinta à base de látex é um produto à base de emulsão aquosa de polímeros sintéticos, tá? Então, tem outros produtos, aquosa é água, polímeros é parte da composição do plástico, né? E sintéticos é não natural, tá? Mas, assim, lá na relação eu acho que tem polímeros, então eu não vou falar muito aqui, porque alguém vai pegar polímeros para fazer a segunda atividade. Lavabilidade, capacidade de resistir e facilitar a limpeza, ok, nem precisava falar. Não voláteis, todos os materiais da composição de um produto que não evaporam. Então, se é volátil, evapora. Se não é volátil, não evapora, né? E óleos secativos, óleos que possuem a propriedade de formarem um filme quando expostos ao ar, certo? Então, ele seca. E aqui tem a segunda parte, ó, das expressões que eu gostaria que vocês utilizassem, tá? Continuamos no próximo encontro. Saudações pedreiradas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui parar a apresentação, porque daí eu volto a vê-los, tá? Ok. Todo mundo entendeu a atividade? Hein? Todo mundo entendeu a atividade? Então, a atividade, ela tem duas partes, tá? Ela tem uma composição de texto, eu quero que vocês peguem os dois textos das generalidades lá, e que vocês proponham em um texto a síntese, certo? E a outra parte, a outra questão, são duas questões, eu quero que vocês, daquelas palavras que eu não coloquei significado, que cada um de vocês escolham duas, e que vocês deem o significado dessas palavras. Vale pesquisar em tudo, vale fazer tudo, tá? Bueno, essa atividade já está disponível no Moodle, se eu não me engano, está classificada para vocês me enviarem até a sexta da semana que vem. Quem quiser já se antecipar agora, final de semana, faz ali uma taça de café com leite, né? Ou abre um vinho, tá? E aí, ao invés de ficar vendo o chato do Silvio Santos, já faz atividade. E aí, semana que vem, ao invés de vir à aula, já entregou, não precisa, tá na minha aula semana que vem, tá? Quem quiser vir à aula para fazer com o meu acompanhamento, não tem problema, venha, eu vou estar aqui, vou disponibilizar o link lá no Moodle e vai vir, né? Então, entregou a tarefa, importante, entregou essa tarefa que eu estou propondo hoje, vai ter as duas presenças da parte assíncrona de hoje e vai ter as 4 presenças da semana que vem, vocês entenderam? Então, olha, essa atividade aí vale 6 presenças. Todo mundo entendeu isso? O nosso próximo encontro é na semana que vem ou é sábado? Nós não temos aula agora sábado, né? As aulas no sábado é só no mês que vem, não é isso? Vamos dar uma olhadinha no Moodle só para a gente confirmar, porque eu programei aqui uma coisa. Aí imagina se a gente tiver errado aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó, calendário. Como eu sou um professor, ó, o nosso próximo encontro, hoje é dia 18. Não, a gente nunca tem aula nos sábados. Nosso próximo encontro é dia 25, né? Então, a próxima aula analítica expositiva vai ser dia 2 de dezembro. Semana que vem eu faço orientação dessa atividade. Estamos combinados? Estamos combinados? Cadê o Vinícius? O Vinícius sumiu ou só desligou a câmera? Não, só desligou a câmera. Tá. Estou aqui.
Tá, beleza, já vi. Tu, quando mexe no microfone, eu já escuto aqui. Tá, alguma pergunta, algum questionamento, algum xingamento, hein? Demoramos um pouquinho mais, porque demoramos um pouquinho mais para começar também, tá? Mas geralmente é isso. E eram 20 para as 8, né? Então a gente já tá. Vou parar de gravar aqui, interromper gravação. Ok, tá?